Algumas estruturas e projetos de transporte parecem ter vindo do futuro diretamente para nós, com design inovador e alta tecnologia. Mas você já se perguntou quanto dinheiro foi gasto para construí-los? Vou te contar um segredo. O custo da maioria deles ultrapassa bilhões de dólares. Neste vídeo, exploraremos desde a supercidade chinesa até os planos ousados para o aeroporto John F. Kennedy, passando pelos projetos mais caros em construção atualmente no mundo. Número 14. Xiong'an New Area, a cidade futurista. A China nunca deixa de nos surpreender com suas ideias inovadoras. Desta vez, as autoridades do país deram início a um ambicioso projeto de construção, a Xiong'an New Area, uma verdadeira cidade do futuro. Em 2017, a China começou a implementar esse projeto e atualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas já vivem em Xiong'an. Impressionante, não é? No entanto, a cidade ainda não está completamente finalizada. A conclusão está prevista para 2035. Mesmo assim, já se destaca pela beleza e pela infraestrutura moderna. A ideia de criar um distrito moderno no norte da China surgiu principalmente porque essa área não se desenvolvia tão rapidamente quanto o sul do país. Para equilibrar o crescimento, decidiu-se criar um impulso industrial poderoso, e a nova cidade desempenharia um papel fundamental nessa tarefa. A localização escolhida para a construção de Xiong'an também foi estratégica. A cidade está situada a cerca de 100 quilômetros de Pequim. Com isso, pretendia-se atrair alguns dos habitantes da capital chinesa, aliviando a superlotação em Pequim. E o plano funcionou. Muitas pessoas realmente se mudaram para Xiong'an, mas o que exatamente essa cidade tem a oferecer? Xiong'an é projetada para incluir todas as inovações tecnológicas, criando um ambiente confortável para viver e trabalhar. Diversas grandes empresas de Pequim já estabeleceram suas sedes nesse novo distrito. A cidade está sendo construída com base no princípio do bairro de 5 minutos, o que significa que todos os residentes terão acesso a instituições médicas, escolas, creches e outros serviços essenciais a apenas 5 minutos de caminhada. Além disso, Xiong'an é classificada como uma cidade verde. Não há carros tradicionais, apenas veículos elétricos autônomos são permitidos e nunca haverá carros a combustão por lá. A quantidade de plantas e árvores é impressionante. Somente em 2017 foram plantadas mais de 14 milhões de árvores e arbustos. A lista de vantagens de Xiong'an é extensa, mas vamos ao que muitos querem saber: o custo deste projeto monumental. Segundo dados oficiais, o investimento está em torno de 95 bilhões de dólares, embora esse valor provavelmente aumente à medida que a construção avança. Número 13. Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Uma nova era para o transporte aéreo. O Aeroporto Internacional John F. Kennedy, localizado no Queens, em Nova York, foi inaugurado em 1947 e é o maior dos 3 aeroportos da cidade. Este aeroporto é utilizado por 90 companhias aéreas e recebe mais de 60 milhões de passageiros por ano. Periodicamente, as autoridades dos Estados Unidos modernizam o John F. Kennedy, já que ele foi construído há bastante tempo. No entanto, o plano de desenvolvimento mais recente, elaborado em 2017, é o mais ambicioso até hoje. O objetivo do governador de Nova York é transformar o aeroporto ultrapassado em um complexo interconectado de classe mundial. De acordo com o plano de reconstrução, o projeto prevê a criação de um terminal moderno que substituirá os terminais menores existentes. As estradas que levam ao complexo também serão modificadas para melhorar o acesso de automóveis, formando uma via contínua ao redor do aeroporto. Além disso, serão construídos estacionamentos modernos com opções de estacionamento de longo prazo. O novo terminal será equipado com as tecnologias mais avançadas e incluirá restaurantes, áreas comerciais e salas de conferências. As melhorias também abrangem sistemas de segurança, com a instalação de videomonitoramento e reconhecimento facial para todos os passageiros. Essas mudanças transformarão o maior aeroporto de Nova York em um dos mais confortáveis, seguros e inovadores do mundo. Essas soluções visam acomodar o aumento constante de passageiros, que deve chegar a 75 milhões por ano até 2030 e 100 milhões até 2050, caso o crescimento atual continue. As obras de reconstrução do aeroporto começaram em 2022 e devem ser concluídas em 2030.
O custo desse projeto monumental é estimado em 19 bilhões de dólares. Número 12. Grand Paris Express, uma revolução no metrô francês. O Grand Paris Express é um projeto ambicioso da França para modernizar o metrô de Paris e garantir que o transporte até o centro da cidade seja acessível para os residentes da periferia. Graças a este projeto, estima-se que cerca de 150 mil carros a menos estarão nas estradas parisienses, o que terá um impacto positivo no meio ambiente da capital. Além disso, a expansão do metrô ajudará as pessoas a chegarem ao maior aeroporto da França, o Charles de Gaulle, além dos aeroportos de Orly e Le Bourget, com muito mais rapidez. Após a conclusão do projeto, a extensão total das linhas do metrô de Paris aumentará em 200 quilômetros. Para isso, 4 novas linhas serão construídas, enquanto as linhas 11 e 14 serão ampliadas. O plano é que o metrô de Paris possa atender até 2 milhões de passageiros diariamente. A arquitetura das novas estações, e das que serão ampliadas, incluirá barreiras de vidro para separar as plataformas dos trilhos, garantindo mais segurança para os passageiros. Os salões serão projetados com iluminação abundante e áreas verdes, criando um ambiente mais agradável para quem usa o metrô. As obras de construção das novas linhas e da expansão das antigas começaram em 2015. Inicialmente, o projeto estava previsto para durar 15 anos, com a inauguração completa para 2030. No entanto, como Paris foi escolhida para sediar os Jogos Olímpicos de 2024, as autoridades francesas aceleraram as obras. Atualmente, as extensões das linhas 11 e 14 já foram concluídas, sendo inauguradas em maio e junho deste ano, respectivamente. A construção das novas linhas ainda está em andamento, e a abertura será feita em etapas, a partir de 2025. Esse projeto é verdadeiramente grandioso. O custo total para a construção das 4 novas linhas, incluindo 68 estações, e a extensão das 2 já existentes, ultrapassa 35 bilhões de dólares. Número 11. Projeto Crossrail, a nova linha Elizabeth em Londres. O projeto Crossrail, agora conhecido como Linha Elizabeth, é um dos empreendimentos de transporte mais ambiciosos da Europa. Esta nova linha ferroviária foi planejada para conectar o centro de Londres com suas áreas ao redor, com uma extensão de mais de 100 quilômetros. O principal objetivo é melhorar o tempo de viagem, reduzir a superlotação e aumentar a acessibilidade para milhões de passageiros. A construção do Crossrail começou em 2009 e a conclusão estava prevista inicialmente para 2018. No entanto, atrasos e custos adicionais fizeram com que a inauguração fosse adiada para 2022. A linha Elizabeth possui trens de última geração que podem alcançar velocidades de até 145 km por hora. Esse novo serviço deve transportar cerca de 200 milhões de passageiros por ano, aliviando significativamente a pressão sobre a rede de transporte existente de Londres. Além disso, a linha Elizabeth criará milhares de empregos e estimulará o crescimento econômico nas áreas atendidas. Algumas das principais estações ao longo da rota incluem Paddington, Liverpool Street e Canary Wharf, todas projetadas para oferecer o máximo de conforto aos passageiros. O sistema também integra tecnologias avançadas, como pagamentos sem contato e atualizações de viagem em tempo real, tornando a locomoção mais eficiente. O orçamento total do projeto Crossrail foi de aproximadamente 18 bilhões e 250 milhões de libras, o que o torna um dos projetos de transporte mais caros do mundo. O financiamento veio de uma combinação de recursos públicos, investimentos privados e contribuições das autoridades locais de Londres. Embora o projeto Crossrail tenha enfrentado diversos desafios, incluindo problemas logísticos e a pandemia de Covid-19, a linha Elizabeth está prestes a transformar o transporte público de Londres pelos próximos anos. Essa linha não só facilitará o deslocamento pela cidade, mas também incentivará o desenvolvimento urbano nas regiões que serve, garantindo que o investimento traga retornos econômicos e sociais duradouros. Número 10. Rede ferroviária de alta velocidade da China. Um salto no transporte. A rede ferroviária de alta velocidade da China é outro empreendimento extraordinário que revolucionou as viagens pelo país. Com a maior extensão de trilhos de alta velocidade do mundo, a rede se estende por mais de 37 mil quilômetros e conecta as principais cidades da China.
Esses trens permitem que os passageiros viajem a velocidades de até 350 km por hora, transformando o tempo de deslocamento e a acessibilidade em todo o país. O projeto começou no início dos anos 2000, com investimentos maciços para aprimorar a infraestrutura de transporte da China. Em 2021, os gastos totais na rede de alta velocidade já haviam ultrapassado 100 bilhões de dólares, tornando-se um dos maiores investimentos em transporte moderno do mundo. Esse sistema ferroviário revolucionou a mobilidade no país, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre cidades. Por exemplo, uma viagem de Pequim a Xangai, que anteriormente levava mais de 10 horas em um trem convencional, agora é concluída em apenas 4 horas e meia. Além de melhorar a conectividade interna, a rede ferroviária de alta velocidade da China desempenha um papel fundamental na integração regional, facilitando o comércio e o turismo e reduzindo a poluição e o congestionamento nas estradas. Os próprios trens são equipados com conveniências modernas, como assentos espaçosos, conexão à internet e serviços de alimentação, proporcionando uma experiência confortável para os passageiros. Com planos de expansão para conectar países vizinhos e promover cooperação econômica, a rede promete transformar ainda mais a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região. Número 9. Stuttgart 21. O futuro do transporte ferroviário na Alemanha. Stuttgart, localizada no sudoeste da Alemanha, é uma cidade inovadora que busca se tornar um modelo de eficiência e modernidade. Em 2008, as autoridades locais deram início ao Stuttgart 21, um projeto de desenvolvimento ferroviário e urbano que promete transformar a infraestrutura da cidade. Esse projeto envolveu a demolição completa da antiga estação terminal e a construção de uma nova estação subterrânea com 8 trilhos. Para viabilizar essa nova estação, os engenheiros tiveram que construir um sistema de túneis com mais de 30 quilômetros de extensão e novas linhas férreas que somam 57 quilômetros. O novo terminal foi projetado para ser integrado à rede ferroviária de alta velocidade, o que reduzirá significativamente o tempo de viagem entre Stuttgart e outras cidades. Por exemplo, a viagem para Munique, que costumava durar 2 horas e meia, será concluída em apenas 1 hora e meia. Além de melhorar a mobilidade, o projeto Stuttgart 21 é acompanhado por um plano de revitalização urbana, incluindo a criação de novos espaços verdes e a construção de 28 enormes colunas em forma de taça, cada uma exigindo 350 toneladas de aço e mais de 600 metros cúbicos de concreto. Embora tenha sido alvo de polêmicas e desafios, o governo alemão seguiu firme no desenvolvimento do projeto, que deve ser concluído em 2025. Além de servir como um importante centro de transporte, Stuttgart 21 impulsionará a economia local e atrairá novos negócios, posicionando a cidade como um exemplo para o planejamento urbano futuro. Número 8. ITER, o futuro da energia. O Reator Termonuclear Experimental Internacional, ou ITER, é um projeto global que busca demonstrar o potencial da fusão nuclear como uma fonte de energia viável e comercial. Iniciado nos anos 80, o desenvolvimento do ITER começou com colaboração internacional, e a construção do reator teve início em 2010. A instalação foi construída em Saint-Paul-de-Durance, no sudeste da França, reunindo países como os Estados-membros da União Europeia e várias outras nações. O reator é um dispositivo de confinamento magnético em forma de toroide, conhecido como tokamak, projetado para gerar as condições necessárias para a fusão termonuclear controlada. O objetivo é produzir plasma a uma temperatura superior a 150 milhões de graus Celsius, além de criar um campo magnético 20 mil vezes mais forte que o da Terra. Se bem sucedido, o ITER poderia ser um divisor de águas na busca por energia limpa, oferecendo uma fonte praticamente inesgotável e com baixo impacto ambiental. O investimento nesse projeto ultrapassa 25 bilhões de dólares, e os cientistas acreditam que, se todas as condições forem alcançadas, o ITER poderá inaugurar uma nova era de energia sustentável. As expectativas são altas, pois, se a fusão nuclear provar ser viável, a instalação poderá fornecer uma solução energética limpa e segura, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e minimizando os danos ambientais. Número 7. Projeto ferroviário de alta velocidade entre Mumbai e Ahmedabad. A revolução do transporte na Índia. A Índia está atualmente desenvolvendo um gigantesco projeto de infraestrutura.
A construção de uma ferrovia de alta velocidade que conectará Mumbai, capital do estado de Maharashtra, a Ahmedabad, em Gujarat. Com uma das maiores redes ferroviárias do mundo, a Índia conta com mais de 64 mil quilômetros de linhas, mas nunca teve um sistema ferroviário de alta velocidade. Este projeto marca o início da modernização do transporte ferroviário no país. A nova ferrovia terá um total de 508 quilômetros, dos quais 468 serão em um corredor elevado, 27 em um túnel subterrâneo, incluindo uma seção submersa, e 13 quilômetros ao nível do solo. A viagem entre Mumbai e Ahmedabad, que antes levava cerca de 8 horas, será reduzida para apenas 2 horas. O projeto prevê o uso de trens E5 Shinkansen, de tecnologia japonesa, adaptados para suportar o clima extremo da Índia, que pode atingir 50 graus Celsius sob o sol. O custo do projeto é de aproximadamente 15 bilhões de dólares e ele deve começar a operar em agosto de 2026. A implementação dessa ferrovia de alta velocidade representa um avanço para a infraestrutura de transporte da Índia, melhorando a conectividade entre grandes centros urbanos, impulsionando o desenvolvimento econômico e oferecendo uma alternativa mais rápida e eficiente para os passageiros. Número 6. Vale do Silício, o centro da inovação. O Vale do Silício, localizado no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, é o centro global de tecnologia e inovação. Nessa região, estão localizadas as sedes de muitas das maiores corporações de tecnologia do mundo, onde circuitos integrados e microprocessadores baseados em silício foram desenvolvidos. Não é surpresa que 1/3 de todos os investimentos de capital de risco nos Estados Unidos seja direcionado ao Vale do Silício, consolidando-o como um dos principais polos para startups de alta tecnologia. Em 2024, começou a segunda fase de um projeto ambicioso para aprimorar o transporte na região. A primeira fase, concluída em 2020, incluiu a adição de 2 novas estações ao sistema Bay Area Rapid Transit, ou BART. Agora, o projeto visa estender o serviço em 16 quilômetros até o centro de San José, com previsão de concluir o trabalho em 2036. Esta expansão aumentará a capacidade de passageiros diários para 54 mil, facilitando o acesso aos centros de emprego da região e promovendo o desenvolvimento econômico. Com um custo inicialmente estimado em 12 bilhões e 200 milhões de dólares, o projeto já sofreu aumentos e pode ultrapassar as expectativas iniciais, refletindo a complexidade das obras de infraestrutura urbana. Além do impacto no transporte, o sucesso contínuo do Vale do Silício atrai investidores internacionais e promove o avanço tecnológico global, garantindo que a região permaneça na vanguarda da inovação nos próximos anos. Número 5. High Speed 2, o audacioso projeto ferroviário do Reino Unido. O projeto High Speed 2, conhecido como HS2, é uma iniciativa de alta velocidade ferroviária que ligará Londres a Birmingham, com planos originais para se expandir até Manchester e Leeds. Inicialmente, o projeto High Speed 2 foi concebido para ter mais de 500 quilômetros de extensão, conectando o centro financeiro de Londres à região central do Reino Unido e, eventualmente, ao norte do país. Quando foi anunciado em 2017, o custo do projeto foi estimado em 47 bilhões de dólares. No entanto, ao longo do desenvolvimento, o orçamento subiu consideravelmente, com projeções apontando para algo em torno de 100 bilhões de dólares. Diante desses custos exorbitantes, o governo optou por reduzir a escala do projeto, limitando a linha inicial a um trecho de 230 quilômetros, conectando apenas Londres e Birmingham. Apesar das mudanças, o custo estimado ainda gira em torno de 84 bilhões de dólares, o que é muito superior ao orçamento original. Apesar dos desafios financeiros e de muitos outros fatores negativos que resultaram em constantes atrasos, o HS2 continua em construção. Uma vez concluída, a linha permitirá que os passageiros viajem entre Londres e Birmingham em menos da metade do tempo atual, promovendo uma conexão rápida entre 2 das maiores cidades do Reino Unido. Além disso, o HS2 deve reforçar as ligações econômicas entre esses centros urbanos, estimulando o crescimento nas regiões circunvizinhas. O projeto também contribui para os compromissos de sustentabilidade do Reino Unido, reduzindo emissões de carbono ao oferecer uma alternativa mais
ecológica em comparação aos transportes rodoviário e aéreo. O governo britânico também destaca que o HS-2 criará milhares de empregos diretos e indiretos durante a construção e operação, impulsionando a economia local de forma significativa. À medida que a conclusão se aproxima, muitos estão otimistas quanto ao impacto positivo que o HS-2 terá na infraestrutura de transporte do país e na conectividade das regiões. Número 4. Ferrovia de alta velocidade da Califórnia, conectando o futuro. Em janeiro de 2015, a Autoridade de Ferrovia de Alta Velocidade da Califórnia deu início ao ambicioso projeto de ferrovia de alta velocidade no estado. Na primeira fase de construção, a linha conectará São Francisco a Los Angeles e Anaheim, em uma extensão total de 795 quilômetros. Na segunda fase, a linha será estendida para o sul, alcançando San Diego, e para o norte, conectando Sacramento, o que totalizará uma rede ferroviária de 1.249 quilômetros de extensão. A ideia de criar uma linha ferroviária de alta velocidade nos Estados Unidos surgiu pela primeira vez em 1979, mas não recebeu aprovação. Desde então, a população da Califórnia cresceu consideravelmente, exigindo melhorias no sistema de transporte. As autoridades concluíram que linhas de alta velocidade proporcionariam benefícios econômicos e ambientais substanciais. O planejamento minucioso da construção visa criar um meio de transporte confortável e conveniente, com trens de até 400 metros de comprimento e diferentes tipos de vagões, como áreas para famílias, vagões-restaurante e até salas de conferência. Com capacidade para transportar aproximadamente 1.300 passageiros por trem, estima-se que a linha atenda cerca de 115 mil passageiros diariamente. Além disso, as estações ao longo da rota incluirão amenidades modernas, como estacionamento, áreas de espera e locais de embarque e desembarque. O custo desse projeto ambicioso é estimado em 128 bilhões de dólares. E, embora alto, o investimento promete transformar o transporte na Califórnia, reduzindo significativamente o tempo de viagem entre as principais cidades e promovendo a sustentabilidade com uma alternativa mais ecológica ao transporte rodoviário. O projeto também deve gerar milhares de empregos, fortalecendo a economia local e melhorando a infraestrutura de transporte da região. Número 3. Programa Gateway, revitalizando o corredor ferroviário do Nordeste dos Estados Unidos. O programa Gateway, desenvolvido em 2011 pela Operadora Nacional de Trens dos Estados Unidos, a Amtrak, visa modernizar e ampliar a infraestrutura ferroviária ao longo do corredor Nordeste, especialmente entre Nova Jersey e Nova York. Com a aprovação concedida em 2021, as obras começaram em 2023. O projeto inclui a construção de um novo túnel de 2 trilhos sob o rio Hudson, além da restauração e modernização do túnel North River existente, que foi seriamente danificado pelo furacão Sandy, em 2012. O programa também prevê a substituição de pontes antigas em Nova Jersey, como a Portal North Bridge e a Sawtooth Bridges, bem como a construção da Portal South Bridge e da Bergen Loop. A criação de novas estações ferroviárias está incluída para melhorar o acesso aos trens e facilitar a mobilidade urbana. Com um custo estimado em 16 bilhões de dólares, o programa Gateway é uma das iniciativas de infraestrutura mais caras e complexas do país. As autoridades americanas acreditam que o alto investimento é justificado, pois, ao concluir o programa, será possível garantir a confiabilidade do transporte no movimentado corredor entre Nova Jersey e Nova York. Quando concluído, o programa aumentará a capacidade de tráfego entre Nova Jersey e Nova York, adicionando mais 2 vias e incentivando o uso do transporte ferroviário, tornando-o mais rápido, confortável e ecologicamente correto. Essa iniciativa é crucial para atender à crescente demanda por soluções de transporte eficientes em uma das regiões mais movimentadas dos Estados Unidos. Número 2. Expansão do metrô de Sydney, ampliando o transporte urbano. Em Sydney, a cidade mais populosa da Austrália, atualmente estão em andamento obras para expandir o sistema de metrô. Curiosamente, o metrô de Sydney foi inaugurado recentemente, em 2019, sendo uma necessidade para uma cidade com mais de 5 milhões de habitantes e mais de 600 subúrbios espalhados ao redor do centro urbano. Atualmente, o metrô possui 36 quilômetros de extensão e 13 estações.
No entanto, isso não é suficiente para atender a demanda de transporte na região. Por isso, o governo do estado de Nova Gales do Sul deu início a uma expansão que incluirá uma nova linha de 15,5 km, ligando o noroeste de Sydney ao sudoeste, com um total de 6 estações adicionais. A expansão envolve o uso de uma máquina de perfuração avançada, chamada de Catlin, com 975 toneladas, projetada para operar em diversas condições de solo, inclusive nas áreas sob o porto de Sydney. Além disso, para evitar longas esperas, especialmente nos horários de pico, os intervalos entre os trens serão de no máximo 2 minutos, o que aumentará a eficiência do sistema e a capacidade de transporte. O custo do projeto de expansão é estimado em 25 bilhões de dólares e, além de aumentar a capacidade, a nova linha facilitará o acesso a empregos e serviços essenciais. Com o crescimento populacional de Sydney, esse investimento em transporte público ajudará a tornar a cidade mais habitável e ambientalmente sustentável. O compromisso das autoridades australianas com a criação de uma rede de transporte eficiente e sustentável reforça a importância de uma infraestrutura moderna para o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida urbana. Número 1. LNG Canada, um terminal de exportação de gás natural. O LNG Canada Development Incorporated é uma iniciativa industrial que visa construir um terminal de exportação de gás natural liquefeito na região de Kitimat, no litoral norte da Colômbia Britânica, no Canadá. Este projeto é financiado por 5 grandes empresas internacionais, incluindo a Shell plc e a Mitsubishi Corporation, e tem como objetivo atender à crescente demanda por energia limpa em vários países, especialmente na Ásia. O projeto consiste em 2 etapas principais. A primeira envolve a construção de um gasoduto costeiro com 670 quilômetros de extensão, que atravessa o norte da Colômbia Britânica e terá capacidade inicial para transportar 2 bilhões de metros cúbicos de gás natural por dia. A empresa norte-americana TC Energy Corporation é responsável pela operação deste gasoduto, que desempenhará um papel fundamental na logística de exportação. A segunda etapa é focada na construção da planta de liquefação e armazenamento de gás natural, onde o gás será resfriado para se transformar em líquido, facilitando seu transporte. O terminal terá capacidade para processar 14 milhões de toneladas de gás natural liquefeito por ano, com potencial de expansão para 26 milhões de toneladas anuais. Além disso, será construído um porto projetado especialmente para receber navios transportadores de gás natural liquefeito, que navegarão pelo canal Douglas para carregar o gás e seguir rumo ao mercado asiático. Embora o projeto ENG Canada possa parecer comum do ponto de vista econômico, seu custo é impressionante, ultrapassando 31 bilhões de dólares. O terminal deve gerar milhares de empregos durante a fase de construção e, uma vez operacional, contribuirá significativamente para a economia local. Além disso, o gás natural é uma alternativa mais limpa ao carvão e ao petróleo, e o Canadá espera que o projeto contribua para a redução das emissões globais de gases de efeito estufa. Conclusão: esses projetos de infraestrutura de alto custo e tecnologia avançada ilustram a determinação de diferentes países em enfrentar desafios e criar soluções para o futuro. Seja com o desenvolvimento de cidades sustentáveis, como Xiong'an, a modernização de sistemas de transporte público, como o Grand Paris Express, ou o avanço em tecnologia de energia limpa, como o ITER. Cada uma dessas iniciativas representa um passo importante para melhorar a conectividade, a eficiência e a sustentabilidade globais. Quais desses megaprojetos você acha o mais empolgante? Conte para nós nos comentários. Até a próxima!